Pai, nesta manhã queremos, acima de tudo, enaltecer e engrandecer o Teu nome pela nossa atitude, pela nossa devoção, por um coração humilhado, contrito, diante da Tua presença, reconhecendo, Senhor, que somente em Ti temos vitória, somente em Ti temos vida e verdadeira vida, vida abundante. Senhor, reconhecer que Tu és soberano, que Tu és Rei da nossa vida, Tu és o Senhor, Tu és o Autor de todas as coisas, por isso tudo está encerrado em Ti, porque Tu és o Alfa e o Ômega, és o princípio, és o fim, Senhor, e por isso tudo aquilo que respira foi criado para louvor do Teu nome, para a adoração do Teu nome. Por isso agradecemos, Senhor, fazer parte desse grande mistério e ministério, Senhor. Graças Te damos nesta manhã pela Tua presença no nosso meio, pelo perdão das nossas vidas, pela Tua misericórdia, pela Tua fidelidade. No nome de Jesus, amém. Glória a Deus. E não sei se é possível pôr ali o título da mensagem. Aprendendo a viver com êxito no meio dos fracassos. É assim um bocado, talvez um bocadinho confuso de entender, até eu tenho dificuldades em entender. Mas às vezes nas coisas mais difíceis de entender elas têm uma determinada lógica e a Bíblia e a palavra do Senhor trata disso mesmo, que muitas vezes ela à primeira vista não faz sentido e não fazia sentido para nenhum de nós. Eu lembro-me quando comecei a abrir pela primeira vez a Bíblia, realmente as coisas não me faziam sentido, não encontrava conexão, não encontrava lógica, não encontrava aquilo que procurava, mas no fundo, as coisas por vezes não têm sentido, mas têm todo o sentido. Podes permanecer ali o título, se não te importas, e passas só quando tiver os versículos, então é que se pode tirar o título. Para que fique bem presente qual é o título da mensagem, porque há uma intenção, Deus nas nossas vidas, de nos desmistificar certos paradoxos, certos paradigmas que nós temos na nossa vida e que muitas vezes nascemos, crescemos na nossa juventude, aprendemos a ser gente, aprendemos a ser dessa maneira e não mudamos, não conseguimos mudar. É como às vezes dizemos, mudar o chip. Não conseguimos mudar o chip. Há aí qualquer coisa que impede que se mude o chip. Então há pessoas com quem nós convivemos às vezes diariamente ou pontualmente de vez em quando e que falamos com elas e as pessoas continuam com o mesmo discurso. Eu sou assim, eu nunca mudarei, eu não mudo, eu não entendo, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, querem, não querem, gostem, não gostem, porque parece que estão a fazer um grande favor a alguém, porque alguém tem que gostar como sou, porque se não gostarem, paciência. A vida não é assim, a vida é feita de mudanças. Porque o nosso Deus, o Deus que te criou a ti e a mim, é um Deus de mudança. É um Deus de transformação. Muda paradigmas. Muda muitas vezes lógicas humanas que não têm lógica nenhuma, que estão incorretas. E por isso o título talvez seja um bocadinho difícil. Aprendendo a viver com êxito no meio dos fracassos. Quem é que consegue aprender a viver com êxito no meio dos fracassos? A pessoa está fracassada. Vamos dar a volta como? Se a vida corre mal, se a vida não me foi de afeição, se eu não nasci onde deveria ter nascido, eu não fui educado como deveria ter sido educado, não me foi dadas as oportunidades como deveriam ter sido dadas as oportunidades que foram dadas a outras pessoas. E hoje ainda, mesmo no ministério onde eu estou, alguém pensa, alguém diz, talvez eu, talvez tu que estejas aqui nesta sala, ainda hoje estás neste ministério e pensas, que sorte a minha! Que tipo de vida tenho eu? Que desgraça que me aconteceu? Que eu podia ter sido, eu podia ter feito, eu podia ter conseguido. Seria tudo diferente. O se e o se. E há muitas pessoas que vivem no se. Já não têm 15 anos, 14, nem 13, nem 20, nem 30. Algumas têm 40, 50, 60 e continuam a viver no se. À espera que algum dia possa haver um se diferente. E como é que podemos viver com êxito no meio dos fracassos? Porque nós interpretamos mal os fracassos. Primeiro ponto que eu gostaria de referir.
Sim, um fracasso é um fracasso, não vamos mudar o sentido da palavra. Um fracasso é algo que ninguém deseja. Um fracasso é algo que representa uma derrota, uma falha, um erro. Traz vergonha, traz exposição. Fracassou. Agora eu quero te relembrar de uma coisa, que já tenho falado nisso aqui e outras pessoas que têm subido aqui e se calhar noutros sítios já tens ouvido falar. O maior fracasso da humanidade redundou na maior vitória da humanidade. Só o irmão é que concorda. Não concordas com isso? Estás anestesiado. O que é que te tem anestesiado? Que tu não possas viver com alegria esta verdade. A verdade em que Jesus Cristo foi rotulado do maior fracasso no seu tempo, da maior vergonha, passou a maior ignomínia. No entanto, toda aquela geração, ou a maior parte daquela geração, não sabia que estavam a participar naquilo que seria a maior vitória de toda a humanidade. Tua e minha. E temos que o viver, temos que aprender a vivê-lo. Não somente pregá-lo, não somente testificá-lo de boca, mas na verdade entendê-lo. Que temos o privilégio, temos a grande oportunidade de poder fazer parte dessa grande vitória. Dessa grande vitória. Mas claro, um fracasso é um fracasso. Mas nós interpretamos mal o fracasso. Muitas vezes não nos damos conta que os fracassos, neles temos a oportunidade de ter êxito. Epá, isto é complicado, como é que é isso? É simples. Porque parte-se do princípio que nós não gostamos de viver naquilo que aparentemente e publicamente é um fracasso. Jesus também não gostou de viver aquele tempo. Mas viveu. Viveu. Na certeza de que aquilo que estava por vir era melhor do que aquilo que estava a acontecer naquele momento. E o problema do fracasso na nossa vida é isso mesmo. É que nós somente olhamos para o momento. Nós não conseguimos ver mais para além. Imagina, agora vamos falar aqui de duas, que eu nem falo do Sporting, porque o Sporting ainda é capaz de ser campeão ou chegar ao segundo lugar. Imagina um jogo de Benfica e Porto, numa final, uma final europeia. Benfica e Porto, para não dizer outras equipas, temos que falar aqui naquilo que é nosso, que é português. Qual é a intenção das equipas? Não fracassar. Não fracassar. Qual é que é o oposto do fracasso? É a vitória. Então só interessa vencer. Mas agora eu faço uma pergunta. Estão duas equipas em campo sabendo de antemão que aquele jogo vai terminar com um só vencedor. Amém? Amém, é verdade. Só um vai poder sair dali com a taça. Mas que seria daquela final se não houvesse o opositor que também faz parte e fez parte daquela disputa? Será que não tem honra, não tem glória aquele que disputou também a final? Então vamos dizer que um foi vencedor e o outro fracassou? Eu não penso que fracassou. Eu não penso que fracassou. Porque toda a sua história, todos os jogos que ele participou, aquele clube, para chegar àquela final, foram jogos de vitória que o levaram até ali. E toda a tua vida e a minha vida tem sido uma preparação para estarmos onde estamos hoje. Porque Jesus quer dar-nos a vitória. E ainda que a vitória não seja aquilo que a gente espera, porque das duas equipas, qualquer uma delas quer erguer a taça, mas há uma que não vai erguer a taça. No entanto, tem que aprender a viver, a conviver e a viver com essa aparente derrota que é uma vitória, porque fez parte da festa. Amém? É um exemplo, é somente um exemplo daquilo que, da forma errada como nós olhamos para os fracassos da nossa vida, para aquilo que são as situações adversas, para aquilo que são as situações difíceis que vêm à nossa vida. O segredo está em como reagimos ao fracasso. Como é que tu reages? Porque há vários tipos de reações. Da atitude. Temos de ter capacidade de reação no meio dos fracassos. Uma das coisas que tem que existir na nossa vida no fracasso é a perseverança. Amém? Porquê é que tu achas que há
tanta gente por esse mundo fora. Ainda há pouco tempo, aqui nesta nação, no nosso país, um ator com alguma influência, com alguma visibilidade, acabou com a sua vida. Porquê é que achas que as coisas acontecem? As pessoas desistem. Deus não nos trouxe até aqui para desistir. Deus não te levou até essa situação que tu estás a viver hoje, ou que eu estou a viver hoje, para que eu ou tu desistamos. Deus trouxe-nos aqui para que nós possamos agarrar nessa experiência, nesse fracasso, e possamos aprender com Ele. E começar a fazer coisas diferentes nessa mesma situação, ou idêntica. Não podemos baixar os braços. Não podemos deixar que a vida se vá, que vayamos sucumbindo e que a vida se vá esfumando. E quando eu falo a vida, não é a vida física, a vida de Cristo em nós. Porque se nós baixamos os braços, a vida de Cristo em nós se vai esfumando. Começamos a viver por nossas próprias capacidades. Começamos a confiar cada vez menos nos demais que nos rodeiam. Olhamos para as pessoas com desconfiança. Chamamos-lhes irmãos, sim, mas olhamos com desconfiança. Caminhamos pelas nossas forças. Estamos, talvez, com feridas do passado. Eu sei lá o que é que se aconteceu. Eu sei lá qual foi o fracasso pelo qual tu passaste. Eu conheço os meus. E não aceito que haja aqui alguém nesta sala, porque sei que isso seria uma mentira, que me venha dizer que eu nunca senti o fracasso na minha vida. Não há ninguém. E por isso, o que é que há que fazer com os fracassos, com as situações? Aprender a viver com eles, tirar o proveito dessas situações. Temos que ser perseverantes. Não podemos desistir. Há pessoas que desistem, que desistiram. Ou que estão na iminência de desistir. E eu não estou a dizer pôr termo à vida. Estão na iminência de desistir naquilo que é o propósito e o chamado de Deus à sua vida. Não menosprezes o chamado de Deus à tua vida. É mais importante que todas as coisas. E há pessoas que estão na iminência de o fazer. Há pessoas que já o fizeram. E convivem no nosso meio. Temos que ter atitude perante os fracassos. Temos que aprender com Jesus. Temos que ser teimosos. Temos que ser obstinados no bom sentido. A obstinação não é boa, mas a obstinação, no que eu quero dizer, é uma obstinação de teimosia positiva. Ou seja, eu sei que eu sou um chamado de Deus, eu sei que eu tenho um propósito na minha vida, eu sei que eu estou a passar por isto, por aquilo e pelo outro, mas eu não vou negligenciar o chamado de Deus à minha vida. Porque Deus diz na sua palavra que eu sou mais que vencedor, apesar de todas as coisas. E que é necessário que eu passe por um caminhão cheio de tribulações, diz lá. Não diz o caminhão, porque naquela altura ainda não havia caminhões. Mas diz que por muitas. Não diz a quantidade, diz muitas. E podemos ver, espelhada em Cristo, essa aparente derrota que se transformou numa vitória. Porquê? Porque levou até ao final. Levou até ao final aquilo que era o seu chamado. Foi teimoso. Temos que ser como o filho pródigo, de alguma maneira. Sabes, o filho pródigo chegou a uma altura, o fracasso era tão grande, o desespero era tão grande, o sentimento de culpa, o sentimento de vergonha, o sentimento de pequenez era tão grande, que devemos aprender com ele. Muitas vezes, para dar 2 passos para a frente, é preciso dar 1 para trás. Diz que para trás não se deve andar. Mas muitas vezes na vida damos passos tão errados que temos que voltar à linha de partida. Amém? Mas isso é um dos problemas. É voltar à linha de partida. Um dos problemas que o ser humano tem, e nomeadamente os filhos de Deus, é que a dado momento das suas vidas, e provavelmente em mais que uma etapa das suas vidas, vão ter que dar 1 passo atrás para poder dar 2 para a frente. Porque muitas vezes metemos-nos em caminhos que não são os corretos. E quando nos metemos em caminhos que não são os corretos, não são os de Deus, o que é que fazemos? Mediante esse fracasso, o que é que nós vamos fazer? Vamos deitar tudo a perder? Vamos endurecer o nosso coração e dizer, eu sou mesmo assim e agora, olha, aceitem-me se quiserem, como eu sou. Não. Não sejas obstinado. Não sejas teimoso.
Não te encerres em ti mesmo. Dá um passo atrás. Humilha-te diante da mão poderosa de Deus e Ele te exaltará, diz a palavra do Senhor. Porque somos nós que nos metemos por esses caminhos. Em Job vemos um exemplo daquilo que é um êxito. Um êxito. Para mim, o livro de Jó é um livro daquilo que é um êxito. Porque tudo lhe foi retirado. O fracasso, ali não havia mais nada para fracassar. Já não tinha propriedades, já não tinha família, já não tinha gado, não tinha meio de subsistência, estava totalmente dependente da misericórdia e da graça de Deus. No entanto, esperou. E Deus diz no final que lhe deu em dobro tudo aquilo que lhe haviam tirado. Aqui não está em questão as propriedades, as questões materiais. Aqui está em questão que é, aprendemos com Job, a nossa conduta diante das adversidades. Diante dos problemas, não começamos a virar-nos para a direita a falar mal deste e daquele e daquele e de Deus. Viramos para a esquerda, falamos mal do ministério, dos pastores e disto e daquilo. Viramos para trás e procuramos a quem dizer mal. Não encontramos a quem dizer mal, mas temos que encontrar alguém a quem dizer mal, porque a minha vida está... Toda a gente quer mal, ninguém gosta de mim. Aprende a viver no meio do fracasso. Aprende com Job. No meio do fracasso, fecha a tua boca. Abre o teu coração para Deus. O problema é que no meio do fracasso, fechamos o coração e abrimos a nossa boca. Mas não é para orar a Deus. É para encontrar os causadores do nosso fracasso e culpabilizá-los. E não nos damos conta que esse fracasso é um fracasso de onde poderá resultar um êxito na nossa vida. No fracasso, tu podes tirar êxito para a tua vida. Se sabes esperar, como Job soube esperar, se tomas a atitude do filho pródigo, sim, que depois há muitos estudos à volta de toda esta situação do filho pródigo, mas eu digo-te uma coisa, pensa numa pessoa miserável. Estamos a falar do filho pródigo. Pensa numa pessoa sem nada, que já teve alguma coisa e que não tinha nada. Devemos aprender com os fracassos, mas para isso exige, sabes uma coisa? Humildade. A humildade não é algo que se compra na igreja. A humildade não se compra numa loja. A humildade não se adquire através de leres muito um livro. A humildade, ela adquire-se quando tu, na verdade, reconheces quem tu és e reconheces quem Deus é na tua vida. Faz com que tu sejas humilde e aprendas a humildade. A humildade aprende-se. A humildade não se compra, aprende-se. Com a trajetória da vida, com todos os obstáculos que a vida te vai apresentando pela frente, aprendes a ser humilde quando aprendes a esperar em Deus. Aprendes a ser humilde. O problema de aprender é o seguinte, é que nós já não estamos em fase de aprendizagem. Muitos de nós já somos doutores da vida. Porque já levamos anos disto, não é? Muitos de nós somos pais, outros já são avós. Já levamos aqui muitos anos. Outros foram eles, inclusive, que ensinaram o primeiro autor da pomba de remar a fazer a pomba, porque a asa estava mal feita, e foram eles que foram lá dizer, é assim que se faz a pomba. Pessoas com muito historial, mas quando buscas nas suas vidas não consegues encontrar humildade. Porquê é que será? É terrível isto. Não exercitam a humildade quando têm a oportunidade para exercitar. Mas eu sou humilde, irmão. A palavra de Deus diz que não é pelas palavras que se conhecem as pessoas, é pelos seus frutos. Amém? É pelos frutos que se conhece. E não precisamos de abrir a boca para evidenciar quem nós somos. Porque é pela nossa conduta, pela nossa forma de estar, pela nossa forma, enfim, de agir. Existe humildade. Porque a humildade faz com que nós
possamos enfrentar os fracassos e deles extrair algum tipo de êxito. Eu gostaria que aproveitar aquele versículo que está ali, tenho aqui escrito, o versículo que está aqui nesta igreja, que diz, e esse sim agora podes pôr ali, por favor, é Filipenses 1,6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Ou seja, é um processo. Ele começou, aperfeiçoará e terminará. Amém? Até ao dia de Jesus Cristo. Então, se Ele começou, Ele aperfeiçoa, então algo tem que acontecer na nossa vida. Temos que buscar esse tipo de características ou de qualidades na nossa vida, no sentido de Ele começou algo e Ele está a fazer algo em mim. É visível. Não é falado, é visível. E não é porque eu seja especial, senão que é porque eu aprendi a confiar em Deus. Eu aprendi a estar em Cristo. Eu aprendi a obedecer à palavra de Deus. Eu aprendi a obedecer às autoridades. Eu aprendi a restringir e a dominar o meu próprio coração. Eu aprendi. Porque eu exercitei a humildade. Porque as situações da minha vida foram-me ensinando a esperar em Deus. Não é porque aconteceram muitas tragédias na vida de uma pessoa que ela se torna uma melhor pessoa, que ela se torna uma pessoa mais fiel a Deus. Não é porque as tragédias vêm a todo o mundo. As tragédias vêm a toda a gente. Aos ricos, aos pobres, a todas as raças. As tragédias vêm a toda a gente. Mas sim, é quando nós aprendemos a esperar em Deus e a confiar em Deus que a nossa vida tem êxito no meio da tragédia. Porque o êxito pode não ser visível, mas a palavra de Deus diz, Ele aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Portanto, a vitória está encerrada nele e não naquilo que eu tenho que mostrar para dizer que ultrapassei esta situação ou outra situação. Eu tenho aqui umas passagens que eu li de alguns escritores influentes na área da escrita. E não sei se nos podemos identificar. Diz John Maxwell, a diferença entre as pessoas medianas eu intitulo como, assim a rondar muito medíocre. E eu, quando recebia testes na escola com medíocre, aquilo era como mau. Para mim aquilo era mau. Mas era medíocre, não era mau, mas era mau na mesma, não é? Então, John Maxwell dizia, a diferença entre as pessoas medianas e as empreendedoras é a percepção e a sua reação diante do fracasso. Estamos de acordo? Se não estamos, é igual. Ele escreveu, eu estou de acordo com ele. Ou seja, a diferença entre uma pessoa mediana, que não passa de ser mediana, não passa de viver sufocada nos seus próprios problemas, preocupada somente consigo mesma, vivendo os dramas, dia após dia, os mesmos dramas, dia após dia, mesmo drama. Há 10 anos depois ainda tem o mesmo drama. Mesmo drama. Uma pessoa mediana não é empreendedora, porque aquele que é empreendedor confia em Cristo e vai e avança para a frente e esquece. O que é que o Paulo dizia? É que esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, caminho para aquilo que está por diante de mim. Amém? Isso é fé, isso é ser próspero. A prosperidade baseia-se aí. É que temos que esquecer o que ficou para trás, as lamentações do para trás, aquilo que te fizeram o ano passado, há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos. Esquece! Deita para trás! Não vale a pena! Não vale a pena levares isso dentro do teu coração para a cova. Não vale a pena! É motivo de derrota. Deus quer dar-te a vitória. E por isso, esses fracassos têm que ser ultrapassados. Por isso, os empreendedores, a eles, a diferença onde é que está?
É a maneira, a percepção que têm das coisas que são fracassos. A percepção, como é que eles entendem essas coisas? Como é que tu entendes o fracasso na tua vida? É motivo só de desgraça? É motivo de baixares os braços? É motivo de deixares de falar com alguém? É motivo de revoltares o teu coração contra o teu líder? Contra o teu esposo? Contra a tua esposa? Contra o teu amigo? O fracasso é motivo disso. Estás perdido. Não permitas que isso aconteça na tua vida. Vai aos pés de Cristo, limpa o teu coração e ultrapassa esse fracasso. E obtém a vitória que Cristo te dá. Limpeza de coração, leveza. Leveza. Caminhar com o Senhor em paz. Poder dizer bom dia e boa tarde aos irmãos com paz. Sem preconceito, sem prejuízo. Isso tem muito valor. Mas às vezes esquecemos que isso tem muito valor. E às vezes deixamos o nosso coração engordar aqui dentro e já nem conseguimos olhar para as pessoas. É terrível. O peso desse pecado na vida do ser humano. Daqueles que estão nesta igreja, daqueles que estão em Cristo, daqueles que já cá estiveram, daqueles que hão de vir, de toda a gente. De pessoas que estão neste ministério e continuam com o seu coração revoltado contra a família, por exemplo, que está lá. Onde? Não sabe onde. Ainda têm queixa contra a família, contra Deus e contra tudo. E vivem com esse peso. Então são pessoas sempre revoltadas. Não são amáveis. Como ainda há umas 2 semanas atrás, creio, dizia aqui o pastor Luís Miguel, 2 ou 3 semanas, não conseguem ser amáveis. Há coisas do passado que não foram ultrapassadas. E diz, então vê qual é que é a tua percepção do fracasso e a tua reação. Porque o Maxwell dizia, a diferença entre os medianos, as pessoas medíocres, que é sempre a mesma coisa, ali não passa daquilo. Já está, a mesma coisa. Não vês crescimento nenhum, não vês Deus na vida dessas pessoas, não vês Deus a fazer nada, não vês alegria no seu olhar, não vês uma reação diferente, não vês uma manifestação de amor de Deus nas suas vidas, de perdão, de misericórdia. Não, é difícil. Qual é a tua reação perante o fracasso? E a tua percepção, porque isso faz toda a diferença. Paul Meyer diz, esta é muito interessante, a vida é 10% daquilo que acontece comigo. Repara, a vida é 10% daquilo que acontece comigo e 90% da forma como eu reajo a isso. É complicado de entender? Não, é fácil. Ou seja, a minha vida, aquilo que é a minha vida num todo, ela depende 10% daquilo que acontece comigo, é só um bocadinho, é 1/10. Mas os outros 90% que influenciam a minha vida dependem da forma como eu reajo a isso. Portanto, aqui uma vez mais se vê que o problema não está no problema. O problema não está no fracasso. O problema não está na derrota. O problema não está no problema que tu estás a viver. O problema está na forma como tu reages. Aí é que está o problema. O problema da nossa vida não é aquilo que nos acontece, não é aquilo que nos fazem. Sim, não vamos andar sobre uma nuvem e não vamos pensar que às vezes há pessoas que nos causam mal. Sim, porque não dizê-lo? É realidade. Ninguém está ausente que isso lhe possa, ninguém está livre que isso lhe possa acontecer. E provavelmente aqui nesta sala há aqui pessoas hoje que se sentem prejudicadas diretamente por alguém. Mas agora repara, a forma como tu vais gerir a tua vida vai depender de deixares de ser medíocre para seres uma pessoa próspera e uma pessoa, ao fim e ao cabo, que faz a vontade de Deus, empreendedora. A diferença vai estar de como é que tu estás a reagir a isso. Como é que tu tens reagido a isso? Como é que vais continuar a reagir a isso? É a diferença. No livro de 1 de Samuel, se pudermos abrir... Perdão, abrimos primeiro em Provérbios 24:10. Olha o que diz
O rei sábio. 24:10, Provérbios. Se enfraqueces na angústia, então a tua força é pequena. É no meio da angústia que nós devemos buscar as forças de Deus. É no meio dos problemas. Não baixes os braços. Não tenhas uma atitude passiva no meio de uma aflição, no meio de uma situação adversa. Não sejas uma pessoa passiva. Não baixes os braços, não vires as costas e deixes que tudo aconteça porque isto ou aquilo está a acontecer na tua vida. Então agora vamos a 1 de Samuel, capítulo 30, no verso 6 ao 8. David estava a passar também por uma situação de fracasso. O rei David, uma situação de fracasso. Aliás, a Bíblia está repleta de fracassos. Às vezes, quando eu lembro-me quando eu pensava na Bíblia e quando eu não conhecia ainda o Senhor e nem queria conhecer, mas houve alguém uma vez que me deu uma Bíblia e disse: esta Bíblia, se começares a ler, orarmos sobre ela, tua vida vai mudar, se tu quiseres. Enfim, histórias minhas, não é? Mas eu não queria conhecer ao Senhor, mas eu li a Bíblia e não fazia sentido. A maior parte das coisas não faziam sentido nenhum. E eu tinha para mim um misticismo à volta da Bíblia. Eu pensava que a Bíblia era tudo perfeito. Por isso é que não fazia sentido. Eu pensava que ia começar a ler a Bíblia e que aquilo... ali ninguém era, aquilo é tudo santo. Este fez bem, o outro fez o bem, aquele fez o bem, aquele fez o bem. Eu comecei a ouvir falar em mortes, em sangue, em guerras. Mas espera aí, isto é uma grande confusão. Isto é uma grande confusão. E há pessoas na igreja que ainda hoje têm a Cristo, a Bíblia, a palavra de Deus, como algo místico. Algo místico. Aqui não tem nada de misticismo. Aqui estamos a falar daquilo que é a vida pura e dura. A condenação ou a vida eterna. É disto que a Bíblia fala. É deste perdão de Deus à nossa vida. Sim, com um sem número de histórias, com 33 escritores que escreveram a Bíblia, com 66 livros da Bíblia e com um sem número de histórias contidos nela, que sim, que nos perdemos aí por meio das histórias de guerra do povo de Israel, dos amalequitas, dos ismaelitas, destes e daqueles e dos outros, alguns até nem sabemos dizer o nome. Mas que importa isso? Se aquilo que eu tenho que buscar em Deus é a orientação do Espírito Santo para me guiar naquilo que eu preciso para entender da Bíblia. Aquilo que eu preciso na minha vida é da orientação do Espírito de Deus para eu poder entender aquilo que Deus me quer falar através da Bíblia. Provavelmente Deus não me vai falar nem uma milésima parte daquilo que Ele me poderia falar. E de quem é a culpa? Que Deus não tem tempo para me falar? Deus tem tempo para me falar. Provavelmente eu é que não dedico tempo para que Ele me fale. E provavelmente há muitas coisas que eu não vou saber. Mas, peço a Deus que aquelas que tiver que saber, que Ele me ensine. E que não me deixe cair em erros e em falsas interpretações. Então David estava a viver um fracasso. Podemos pôr lá, capítulo 30, versos 6 e 8. E diz que David muito se angustiou porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, David se esforçou no Senhor seu Deus e disse David a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traz-me, peço aqui o éfode, e Abiatar trouxe o éfode a David. Então consultou David ao Senhor. Tu repara, David estava numa situação tremenda. Se lermos a passagem, não vamos estar a ler a passagem mais do que isto, porque senão vai-nos tomar muito tempo. Mas a situação era complicada porque eles tinham sido avassalados pelo inimigo e David sentia-se o responsável disso, porque tinham triturado o povo. Tinham literalmente triturado o povo. E David, como rei, estava desolado. Isto é vitória? Tem aparência de vitória? Claro que não. Quando algo que te acontece assim na tua vida, tu dás-lhe o nome de vitória? Claro que não. Mas agora repara. Está complicado.
Então consultou David ao se... O que é que nós aprendemos aqui? É que no meio da desolação, no meio do fracasso, no meio da derrota, no meio da situação complicada, temos que consultar a Deus. Não podemos permitir que o nosso coração se entristeça, que o nosso coração se obscureça, de forma a que baixemos os braços e deitemos tudo a perder. David consultou ao Senhor. Significa dizer, ele meditou sobre as promessas de Deus e consultou a Deus naquilo que deveria fazer. E Deus respondeu-lhe, vai, organiza-te e obterás vitória. Então estamos a ver que no meio de uma desgraça, no meio de um flagelo, no meio de uma derrota, Deus tinha no final de tudo algo para que David aprendesse e, por consequência, tinha a vitória para dar ao povo. Quando tu estás em fracasso, quando eu estou em fracasso, e ao invés de baixarmos os braços, e ao invés de começarmos a procurar culpados, e ao invés de começarmos a procurar justificações para o nosso fracasso, ao invés de deixarmos a nossa mente começar como o disco de embreagem, a patinar, ao invés disso, se formos para o nosso canto recôndito e nos pusermos de joelhos a orar ao Senhor e pedirmos perdão, porque o nosso coração se inclina à maldade e ao mau pensamento, se ao invés disso fizermos isso, então vamos ver que Deus vai dar-nos a vitória. Deus vai nos dar a vitória. Amém? Não. O nosso Deus não é esse, não é? O nosso Deus é um Deus de fracasso, não é? Somos o resultado desse fracasso é estarmos aqui hoje, não é? Como é que cá chegámos a Cristo? Como é que foi? Cheios de ideias, cheios de projetos, hein? Viemos todos, pasta debaixo do braço, vou para remar. Vou aqui com a minha capacidade intelectual, com a minha bagagem. Eu vou lá ajudar, vou ajudá-los. Alguns chegam e dizem, estou aqui para vos ajudar, irmãos. Estou aqui para ajudar. A ajuda sempre fez falta e nunca vai deixar de fazer falta. Mas é tão mais delicioso e aprazível quando alguém chega e diz, irmãos, quero aprender com vocês. Quero aprender como é que vocês servem ao Senhor. O futuro dirá se essa é a maneira que eu quero servir ou não, mas eu quero aprender com vocês. Quero aprender como é que vocês fazem. Ainda que saibamos que erramos todos, muitíssimo. Deus disse a Josué, não temas nem te atemorizes, tem bom ânimo. Não temas no fracasso. Não te atemorizes, mas tem ânimo. O ânimo é muito importante na nossa vida. Reter o ânimo, adquirir ânimo, buscar o ânimo. E como é que nós buscamos o ânimo? Sim, buscamos consolando-nos uns aos outros, apoiando-nos aos outros. Isso é muito importante, sim. Porque aí se manifesta também Deus na nossa vida e na vida de uns dos outros. Não podemos ser hipócritas e dizer, não, estás com falta de ânimo. Pá, vai lá para o teu canto, ora que Deus dá-te o ânimo. Não. Isso também. Mas tu chegas-te a alguém quando estás desanimado? Tu chegas-te a alguém para pedir, ora por mim, escuta-me aquilo que eu tenho para dizer? Sinto-me um pecador, sinto que falhei, sinto que tenho errado durante vários anos da minha vida, sinto que a minha vida a partir de uma certa altura, pá, aparentemente até parece que foi um engano, parece que isto tudo aconteceu tudo ao contrário. Sim, porque às vezes as pessoas podem chegar a um ponto da sua vida e nada a fazer sentido. Buscamos o consolo, buscamos a oração dos irmãos. Sim, porque as duas coisas são importantes. Orar a Deus no nosso lugar recôndito e buscarmos as pessoas, estabelecermos laços. Mas não vamos à casa de uns e de outros para falar das características. Eu já nem digo falar mal, porque isto no nosso meio não se fala mal de ninguém. Para falarmos das características do cabelo do outro e do cabelo da outra. Não.
Devíamos ir à casa de uns e de outros, sim, mas para ter uma conversa franca, amistosa, confiável. Aqui ninguém vai à casa de ninguém porque não confiam. E quando se vai, muitas vezes, cuidado. Para falar o quê? Para falar o quê? E a vida, por vezes, teve tantos percalços que levou-nos a viver desta maneira. Mas tem bom ânimo, não te atemorizes, não temas, porque eu estarei contigo, por onde quer que fores, por onde quer que andares. O Senhor promete a Josué e promete à igreja dos nossos tempos. Ele estará conosco. E deixou-nos o Espírito Santo, aquele que nos guia em toda a verdade, o Espírito de consolação. Mas às vezes estamos tão desolados com os nossos problemas, com as nossas situações, que necessitamos que esse Espírito Santo, através de outro irmão, possa também erguer-nos. Erguer-nos. E às vezes é um desabafo. Olha, ouvimos. Mas não falar dos outros. Falar de mim. De mim. Eu quando vou à tua casa, eu quero falar de mim. Não vou falar da característica, do erro, do outro. Quero falar de mim e de ti. Esse deve ser o propósito. Jesus Cristo diz, está consumado. Significa que quando ele disse, Jesus Cristo quando disse naquela cruz, está consumado, diz isso, olha, o fracasso deixou de ser fracasso. Tudo aquilo por que passarem, eu já passei. E vão obter vitória, se confiarem em mim, claro. Amém? Não vivas fracassado. Não vivas à margem, não vivas no caminho. A palavra de Deus fala muitas vezes nos evangelhos de que estava um cego à beira do caminho, estava um paralítico à beira do caminho, estava aquele à beira do caminho. E há muitas pessoas hoje em dia que estão à beira do caminho. Estão no ministério, estão na igreja, vão à igreja, mas podem estar à beira do caminho. Porque estar no caminho é estar em Cristo, é confiado em Cristo, é confiado nos irmãos. É confiar, é poder falar com alguém sem prejuízo de que vá ser feita uma interpretação errada e vá ser usada essa interpretação para difamar, para prejudicar. Isso é estar em Cristo. Não pode haver este tipo, ou não deveria de haver este tipo de interpretações e de atitudes. Mas quando estamos sufocados pelo fracasso e não conseguimos abrir os olhos, estamos desanimados. E o Senhor disse a Josué, recobra o ânimo, tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Porque eu também venci ao mundo, disse o Senhor Jesus. Jonas é um exemplo de um homem fracassado. Queres ver um homem fracassado na vida? No meu ponto de vista, Jonas. Recebe a comissão por parte do Senhor, Deus dá-lhe a comissão, um profeta. Jonas era profeta, Jonas não era um qualquer. Ele falava em nome de Deus. Só que aquele homem era um homem fracassado, era pretencioso, era petulante. Que a petulância e a pretensão não seja algo que domine a nossa vida, como servos de Deus. Porque sabes o que é que aconteceu? Deus, na sua misericórdia, no seu perdão que é infinito, teve misericórdia daquele povo Nínive e disse, olha, Jonas, vai lá, leva a minha mensagem que o coração deles está mesmo no ponto, pá. Tu se fores lá e falares, eu faço uma obra tremenda, para eles vão se converter. E Jonas, na sua petulância, disse, quê? Aquele povo merece é morrer. Tu já viste que eles são uma cambada de malfeitores? É como se estivesse a falar de nós antes de virmos a este ministério. Hã? Não, alguns aqui não. Alguns vieram de um seio familiar. Nem toda a gente veio de onde eu vim. Mas a maior parte aqui, já viste? Era como se Jonas dissesse, aqueles vais trazê-los ao ministério remar. Eles não merecem a pena. Então não vês que ninguém lhes dá crédito. Eles merecem é morrer. Eles nem querem ser ajudados. As pessoas ajudam-nos, eles ainda roubam por cima. Espera aí, não estou no sítio. Não, aqui não, espera aí, não, essa não é. Isso é para a reunião, isso é para a quinta da primeira fase. Aqui neste sítio já não. Aqui neste sítio já não se pode pregar essa mensagem. Porque essa mensagem já não é para nós, não é? Já estamos justificados, não é? Cuidado. Não há um justo sequer, diz a palavra do Senhor.
Então, se queres ver um homem na Bíblia, um homem frustrado, aí está Jonas. Jonas porquê? É exemplo do homem que, pela sua petulância e pretensão, foi um fracassado. Mas acabou por ter que ir, fugiu, toda a gente sabe, teve que voltar, Deus teve que lhe mandar outra vez, e ele foi, na sua soberba, foi. Mas claro, Deus tinha um propósito tremendo para aquela cidade, para aquele povo, e não poderia voltar atrás. E ele foi e falou e o povo converteu-se. E como se isso não bastasse, ao invés de ficar contente e ter um coração agradecido pela obra que Deus fez através dele, não, diz que se foi sentar à sombra de uma árvore, enraivecido. E a sua raiva era tão grande que diz que inclusive aquela árvore que lhe dava sombra, veio um verme e começou a comer a árvore já não lhe dava sombra, a árvore começou a apodrecer e ele começou a maldizer a árvore, a maldizer todos, a maldizer a Deus. Um homem fracassado. Um homem que não entende que Deus é perdão, Deus é amor, que Deus é misericórdia. Um homem que julga, um homem que leva juízo, o homem que está sempre a apontar os defeitos dos outros. Este é Jonas. Um homem que vai morrer na sua própria soberba, na sua própria petulância e pretensão. Se não damos a volta, podemos transformar-nos em Jonas. Se não voltamos o nosso coração ao Senhor, podemos transformar-nos em pessoas de juízo implacável. Ninguém merece perdão, ninguém merece misericórdia. Pois todos merecemos perdão, enfim, porque Deus é quem o dá o perdão e a misericórdia. Como reagimos ao fracasso? Amém? Glória a Deus. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Essa palavra a mim toca-me porque, ao fim e ao cabo, às vezes pensamos que tomamos conta de nós, não é? Diz que a palavra de Deus diz que é Ele que tem tomado conta de nós. Ele tem cuidado de nós. Por isso, sejamos agradecidos e possamos identificar que nos momentos de fracasso, que vão estar sempre presentes na nossa vida, a diferença não está se é mais fracasso ou se é menos fracasso. A diferença está como nós reagimos e como nós percebemos o fracasso na nossa vida. O fracasso serve para nós pararmos, pensarmos e voltarmos a agir, não baixar os braços, voltarmos a agir de forma diferente. Amém? De forma diferente. Porque todos nós estamos numa escola. E a escola da vida em Cristo é uma escola tremenda. Abraão mentiu a Abimeleque dizendo que Sara não era sua esposa, era sua irmã. Viveu um momento também de fracasso. Todos os homens, eu estou a pontualizar isto porque ao fim e ao cabo são homens da Bíblia muito influentes, a seguir a Cristo foram os maiores influentes, como o apóstolo Paulo também foi muito influente. Paulo chegou a uma certa altura e chateou-se com Barnabé e com João Marcos e separaram-se. E seguiu com Silas para um lado e João Marcos e Barnabé foram para outro. Também teve momentos de fracasso. Isso é um fracasso. Quando tu estás a juntar forças e dois decidem que não vão contigo ou tu decides que já não vais com eles. São momentos de fracasso. E temos que aprender a viver com os momentos de fracasso. Mas ele não baixou os braços e continuou a fazer o ministério. Ele não baixou os braços e não começou à procura de culpados. Continuou no seu ministério. Abraão também, voltando a Abraão que estava a falar, chegou e disse que chegou ao Egito e disse que aquela mulher não era a sua esposa, era a sua irmã. Porquê? Porque tinha medo, como era formosa, que viesse o rei, que viesse a Abimeleque e plumba, e lhe desse. Naquela altura não havia tiros. E o matasse. E Deus mostrou-lhe que ele não teria que ser assim. No entanto, ele é o pai da nossa fé. Um homem influentíssimo na Bíblia. Mas também teve momentos de fracasso. José. História tremenda de José. Quando a gente lê a história da Bíblia, da história de José, nós pensamos assim, tremendo homem de Deus. Tremendo homem de fracassos. Fracasso após fracasso. Nós olhamos para José, foi logo desde o início, pois o pai tinha um certo carinho, porque era o filho da sua velhice, era o mais moço e tal. Então José, depois ofereceu-lhe uma túnica e os outros irmãos todos, temos que acabar com este tipo está-nos a roubar já aqui
aquilo que nos pertence a nós. Então, desde o início, José, odiado pelos irmãos. Conhecemos a história. De seguida, os irmãos tratam de maquinar para o matar. De seguida, há um deles no meio que Rúben, se não estou em erro, Rúben diz, não vamos matá-lo. Vamos só metê-lo dentro do buraco e ele, porque tinha intenções depois de ir lá e tirá-lo e levá-lo ao pai. Rúben mostrou algum tipo de condescendência. Mas diz que viram vir os midianitas, os ismaelitas, uma caravana de ismaelitas, e já mudou. Não vamos matar, olha, vamos vendê-lo e ainda tiramos recursos disto. Então venderam José. E José chega ao Egito e diz que é vendido a Potifar, o capitão do Egito, do exército do Egito. Escravo. Isto é uma vida de vitória? Claro que não. Claro que é fracasso após fracasso. Odiado pelos irmãos. Não o queriam nem ver por perto. Tu imaginas-te numa família assim? De seguida, depois de ser vendido e de ser vendida a Potifar, sofre uma tremenda perseguição, é preso. Tremenda vida de José, tremenda. De fracasso, atenção, estamos a falar de fracasso. Mas no meio de todo este fracasso, ele foi perseverante, reagiu bem. A sua percepção daquilo que lhe estava a acontecer era uma percepção positiva de acordo à vontade de Deus. E aqui está o segredo. A vida de José resume tudo aquilo que eu tenho estado a falar. A percepção como tu vês o fracasso vir à tua vida, a forma como tu reages, isso faz toda a diferença. E a perseverança que tens que ter para suportar e voltar a suportar. Porque assim foi a vida de Cristo e foi o testemunho de Cristo. E nós estamos numa escola de aprendizagem com Cristo. Então temos que aprender e não ser aquele aluno que tira sempre medíocre. Porque um dia vai terminar as aulas. E ele não deixou de ser medíocre. Porquê? Porque não aprendeu. Não aprendeu. E para aprender é preciso ser humilde. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aprender. A reagir bem, a pensar bem e a ser perseverante. Ao final de tudo, José terminou sendo, a seguir ao faraó, vamos dizer assim, a pessoa mais influente no Egito. Acabou por ir alimentar todos os seus irmãos, toda a sua família. Isto é por acaso? Não, não é por acaso. Tudo aquilo que está na Bíblia não é por acaso. Uma carrada de fracassos que este homem teve na vida, mas para nos ensinar que através de muitos padecimentos entraremos ao reino dos céus. Amém? Deus vos abençoe.